Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos falar sobre fração geratriz. O que é isso? Fração geratriz é aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. O que é isso? É aquele número que repete. Em determinado momento ele começa a repetir infinitamente. 4,666, por aí vai. 3,45, 45, 45. Então são números que depois em determinado momento ele começa a repetir e vai infinitamente repetindo. Isso que seria uma dízima, um numeral decimal periódico. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período. Então, aqueles que se repetem representam o período do número. Importante guardar esse nome aqui, período. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Já quando, além do período existir na parte decimal algarismo que não se repete, a dízima será composta. Então, simples, quando depois da vírgula só tiver número que se repete. Então, 333 é simples. E composta é 6, 6. Repare que tem o número 1 que não repete e o 6 que repete. Então, ela é chamada de composta. Tá? Não importa o que acontece antes da vírgula, depois da vírgula. Se depois da vírgula só tem números que repetem, simples. Se depois da vírgula tem números que não repetem e números que repetem, composta. Tá, pessoal? Cálculo da fração geratriz. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica muitas vezes é necessário para que possamos efetuar cálculos, por exemplo, em expressões numéricas. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica simples, podemos seguir os seguintes passos. Então, primeiro passo. Igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Depois, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. Terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. Quarto passo, isolar a incógnita. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil. Então, encontrar a fração geratriz do 0,888. Solução. Primeiro, vamos escrever a equação do primeiro grau igualando a x. Então, eu venho aqui e x igual a 0,888. Observe que o período é composto por um único algarismo, o 8. Assim sendo, temos que andar apenas uma casa. Então, um único algarismo, andar uma casa para ter o período na frente da vírgula. Assim, multiplicamos a equação por 10. Então, eu venho aqui, multiplico por 10, o x por 10x. Se eu multipliquei no lado, eu também tenho que multiplicar no outro. 10 vezes 0,8888. Aqui dá 10. Aqui, quando eu multiplico por 8, lembra que multiplicar um número com vírgula por 8, eu ando uma casa para a direita. Então, vai ficar 8, esse 0 aqui eu posso cortar, corto. Então, 8,8. Agora, vamos diminuir as duas equações. Quais equações? Essa eu vou chamar da equação 2 e essa é da equação 1. Então, você subtrair a equação 2 menos a equação 1 aqui. Então, faça essa subtração. Eu tenho 10x, tiro x, 9x. Eu tenho 8, aqui repare que esse 8 dá 0. No 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. Vírgula debaixo de vírgula. 8 menos 0, 8. Então, aqui ficaria assim. Só que esse 0 depois da vírgula aqui, posso cortar. Então, fica só 8. Isolando x numa equação, a gente vai ver a equação ali mais depois. Mas aqui é o seguinte, esse 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 8 sobre 9. Agora, vamos testar. Se eu dividir 8 por 9, não baixo 8. 8 não dá para dividir por 9, eu coloco 0. Não tem mais para baixar, coloco a vírgula. Põe 8 aqui. 80 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 80. Para 72. Para 80, 8. Então, coloco 0. Repare aqui, 80 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 9, 72. Para 80, falta 8. Põe o 0. 80 dividido por 9 dá 8, mais próximo. 8 vezes 9, 72. Para 80. Repare que ele vai sempre ficar repetindo aqui 8 infinitamente. Então, realmente é 8 sobre 9. 8 dividido por 9. Então, x é igual a 8
nonos. Então, pessoal, basicamente isso. Agora esse número aqui, 45. Então, é 0,45, 45, 45. Então, primeiro vamos pensar o seguinte, que agora o período é composto por 2 algarismos, então eu vou ter que multiplicar por 100. Se fosse por 3 algarismos, eu ia multiplicar por vezes 1.000. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Multipliquei por 100. Se eu multiplico por 100, se por 10 anda uma casa, por 100 anda duas casas. Aqui. Esse zero anterior não faz diferença. Então, eu subtraio a equação 2 da equação 1. Tá? Aqui a subtração. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. Vírgula debaixo de vírgula. Só que esse zero aí depois da vírgula não vai fazer diferença. 5 menos nada, 5. 4 menos nada, 4. E aqui eu tenho 100x, tiro um x, 99x. Aí eu isolo, x é igual ao quê? 45, o 99 está multiplicando, passa dividindo. Então, descobrimos que essa é a fração. Que dá para simplificar, dá para dividir tudo por 9. 4 com mais 5, 9. Está na tabuada do 9. 9 mais 9, 18, está na tabuada do 9. Então, divido tudo por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 99 dividido por 9 dá 11. Pessoal, só toma cuidado aqui que em questões de concurso, muitas vezes não vai cair essa resposta. Vai cair essa resposta aqui para você marcar, tá, pessoal? 5 11avos, tá? 5 11avos. Então, fica atento a esse detalhe, tá, pessoal? Quando a dízimo periódico for composta, ou seja, tem números depois da vírgula que repete números que não repete, além dos espaços indicados para simples, devemos também multiplicar a primeira equação por número múltiplo de 10, que a transforma em uma dízima periódica simples. Então, agora tem um trabalho a mais. Essa fração aqui, qual a fração geratriz desse número aqui? 2,361, 61, 61. Então, vamos lá. Primeiro, vamos multiplicar, vamos igualar a x, beleza? Depois vamos multiplicar por 10, porque eu percebi que tem um número aqui que não repete. Então, eu quero fazer com que a vírgula chegue aqui. Multipliquei por 10, os dois lados, andei uma casa com a vírgula. Agora, repare que eu tenho uma dízima periódica simples, correto? Eu tenho agora 61, 61, repetindo do outro lado. Agora, vamos pensar o seguinte. Agora, vamos escrever outra equação multiplicando ambos os lados da equação inicial por 1.000, pois assim conseguiríamos passar o período para frente da vírgula. Então, eu volto lá na primeira equação e reparo o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 casas até chegar na primeira repetição, não é? Então, eu multiplico por 1.000. Beleza, multipliquei por 1.000, então essa vai ser a segunda equação, a primeira equação é essa. Então, aí a primeira equação, agora eu não uso aquela original lá em cima, x igual. Eu pego a segunda, aquela que eu multipliquei por 1.000, e a primeira equação vai ser aquela que eu multipliquei por 10 para ter uma dízima periódica simples, tá, pessoal? Agora é só subtrair. Eu tenho 1.000x menos 10x, 990x. E aqui eu vou subtraindo. Aqui antes da vírgula dá tudo em zero. Depois da vírgula, aliás, dá zero. Aqui, 11 menos 3, 8. Aqui eu emprestei 1, fica 5, 5 menos 2, 3. 3 menos nada, 3. 2 menos nada, 2. Tá, pessoal? Então, aqui está dividindo, passa multiplicando. Ou melhor, está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui vai ficar 22.338, o 990 está multiplicando, passa dividindo. Só lembrando que aqui dá para simplificar tudo por 2, tá, pessoal? Por isso que é esse resultado. Eu divido tudo por 2, vai dar esse resultado aqui. X igual a 1.169 dividido por 495. Tá, pessoal? Sempre atento nessa simplificação. Agora tem um método prático, é um método que na verdade eu acabo utilizando no meu dia a dia, principalmente nas dízimas periódicas simples, ele é fantástico, tá? Ele ajuda bastante. Então, método prático. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar o método prático. Que método é esse? Quando a dízima periódica for simples, o numerador será igual à parte inteira, então numerador, que fica em cima, igual à parte inteira com o período menos a parte inteira. Então, a parte inteira com o período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves igual ao de algarismo do período, daquele número que repete, a quantidade de números que repete. Então, vamos lá. Essa aqui. Então, vamos primeiro. O numerador será igual à parte inteira. Quem que é a parte inteira? Com o período. Parte inteira com o período. Então, aqui vai ser o quê? 0,2 menos a parte inteira. Que é quem?
menos a parte inteira. Parte inteira com período, menos a parte inteira. Vamos lá, parte inteira e período. Então está aqui, menos a parte inteira. Ah, tá, menos a parte inteira. Quem que é essa parte inteira? 0. Tá? E aqui embaixo, 9. 2 menos 0, 2. Esse 0 aí que posso cortar, fica 2 nonos. E se você fazer a divisão, abaixo 2, 2 não dá para dividir por 9, coloco 0. Não tem mais 1 para baixar, coloco vírgula, acrescento 0. 2 dividido por 9, 20 dividido por 9, dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 20 falta 2. Acrescento 0 e aí vai ficar 2, 2, 2. Então a regra é o seguinte. Aqui, pego então a parte inteira com período, menos a parte inteira em cima. Embaixo a quantidade de 9 é a quantidade de número que repete. Repare, pessoal, a quantidade de números que repete, não a quantidade que foi repetida. Aqui o 2 repetiu 3 vezes, mas não é esse 3 que me interessa. Interessa que tem quantos algarismos repetindo? Um algarismo, o 2, só tem 2 a repetir. E se fosse, sei lá, 23, 23, 23? Aí eu teria 2 algarismos repetindo, tá, pessoal? Com a fração geratriz aqui, desse periódico aqui, ó, ele tem 34, 13, 13, 13. Então eu pego a parte inteira e o período. Então, o que é o período? Aqueles números que estão repetindo. A parte inteira 34 até chegar no período. Qual que é o período? 13, porque quem está repetindo? Ó, 13, 13, 13, 13. Menos a parte inteira, menos 34. Embaixo, tem quantos algarismos repetindo? 1, 2. Então, eu tenho 1 e o 3. Então, eu tenho 2 algarismos. Então, vai ser 9, 9. Aqui em cima eu subtraio 3.413 menos 34, 3.379 sobre 99. Tá, pessoal? Sempre atento que tem que verificar se precisa simplificar ou não. Esse caso aqui, 3, vamos somar aqui. Por 2 não dá, mas 3 com mais 3, 6, com mais 7, 13, com 9, 21. Dá por 3 e 9 mais 9. Então, aqui daria para simplificar por 3. Tá? Então, fique atento a esse detalhe. Tá, pessoal? E quando a dízima for periódica, composta, aliás, o numerador será igual à parte que não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Então, aqui muda um pouco. Aqui eu vou pegar os números que não se repetem. Então, primeiro eu pego os números que não se repetem, mais o período, ou seja, aquele número que repete. Então, na verdade, eu pego o seguinte, eu pego todos os números até onde começa a repetir. Aqui, ó. Começou a repetir. Menos o número que não repete, no caso 63. Embaixo é que eu tenho que tomar cuidado. Embaixo é o seguinte, não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Outro detalhe é que é o seguinte, eu conto. Quantos algarismos tem repetindo? 1, que é o 7. Um algarismo, então 9. Mas tem um 0, porque tem um algarismo depois da vírgula que não repete, que é o 3. Então 1, 0. E se fosse 2 algarismos que não repetisse depois da vírgula? 2, 0. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, é só tomar cuidado com isso. Ó. Um algarismo que não se repete depois da vírgula igual a um 0. Período igual a 7, ou seja, um algarismo igual a um 9. E aqui, beleza. E aqui, aí, faço a subtração, dá 637 menos 63, 574, sobre 90. Aqui eu daria para simplificar por 2, porque termina em par, tá? E por 3 também, vamos ver, 7 mais 4, 11, mais 5, 16. Por 3, não. Mas daria por 2, tá? Então, sempre tome cuidado com essa simplificação, que é sempre importante simplificar, tá, pessoal? Então, de fração geratriz é só isso. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima!